Se você aprendeu na escola que a história do Brasil começou no ano de 1500, sinto em te dizer, ela não começou. A partir daí, começou a colonização portuguesa. Mas e antes disso? Como era o Brasil antes das caravelas? Eu sou Pedro Saraiva e esse é o canal Saraiva e os Fatos. Bem, antes de 1500 o Brasil já era habitado. Nem como todo mundo pensa. Quando os portugueses chegaram aqui, essa terra não estava vazia, pois já existia entre 2 e 5 milhões de indígenas vivendo no território, um número muito maior do que os tempos atuais. Centenas de povos diferentes, línguas, religiões e organização social. Eles não eram um povo só, como todos pensam que índio é um só povo. Eram muitos dentro do Brasil. E entre eles havia cultura, ciência, tecnologia. Claro que estamos falando do ano de 1500 para trás. Algo muito parecido como nos dias de hoje, porém no mundo deles. Agricultura, técnica de pesca e navegação fluvial, conhecimento medicinal com plantas, organização política e social. Ou seja, não era falta de civilização como muitos dizem. Basicamente era outra civilização, ignorada pela história oficial. Já que todos nós aprendemos que o Brasil começou a partir do ano de 1500. Ou seja, foi um choque a partir desse ano de 1500, pois começou a colonização portuguesa. Ou seja, toda essa história indígena que eu expliquei aqui, ficou tudo para trás e foi meio que apagado. Tá? Não o início da história. Falamos de choque cultural, violências, doenças, escravização, um apagamento histórico a partir do ano de 1500, pois a partir daí a história passou a ser contada, enquanto a outra foi silenciada. Mas então aprendemos errado até aqui? Então estávamos aprendendo desde criança tudo errado? Bem, a história que aprendemos foi escrita em grande parte pelos vencedores. Ou seja, narrativa eurocêntrica, aquela escola tradicional que vemos desde o século XX para trás, né? E tudo isso. Dizer que o Brasil começou em 1500 é conveniente, mas não é a verdade. Todos nós sabemos que não é a verdade. A história do Brasil, ela foi interrompida, invadida e reescrita. Ou seja, tanto até que se você for ver, os indígenas sumiram da história com o passar do tempo. Começaram a vir os escravos, o Brasil virou terra de Santa Cruz, depois colônia, e os indígenas, basicamente, gradualmente, desapareceram. Tanto é que os índios não eram fáceis de serem domados. Por isso, os portugueses, com o passar do tempo, foram adquirindo colônias pelo mundo, foram trazendo escravos para trabalhar no Brasil, já que os índios não eram fáceis de se domar. Isso tudo aconteceu que toda essa história de que começou em 1500, que foram os portugueses que criaram essa terra, tudo isso para passar uma imagem de que o Brasil sempre foi grande, começou grande e forte, mas não é bem assim que a gente pode ver as coisas, né? Então, uma rápida explicação de que não começou em 1500 como todos pensam e como na maioria dos livros de história hoje nas escolas escrevem. Claro que essa história nos dias atuais vem sendo desmentida e cada vez mais aparecendo suas verdades e seus fatos. E esse foi o vídeo, pessoal. Uma rápida explicação para vocês de como foi o Brasil antes da chegada dos portugueses. Não há muita do que se falar, mas essa é uma explicação de tudo que aconteceu. Tchau.